Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola sabatina. Desejamos a todos que fiquem confortáveis, à vontade. O clima hoje está muito agradável, graças a Deus, um dia de chuva. E nós estamos aqui mais uma vez para adorar o nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje nós estaremos aqui recapitulando a lição de número 5, que tem como título Jesus, o doador do descanso. E durante todo esse trimestre, Gustavo, nós estamos aqui, então, estudando o livro de Hebreus. E o título de hoje é muito convidativo e o dia especial de hoje também é muito interessante e confortável para que nós possamos estar estudando aqui a palavra de Deus. Nós temos aqui como nosso convidado especial o Gustavo. O Gustavo, ele é membro aqui desta igreja. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Um feliz sábado a todos, certo? Que a paz de Deus esteja conosco. Para você que ainda não conseguiu a lição da escola sabatina, você pode estar então aí acessando o site da CPB, é www.cpb.com.br, e você pode estar adquirindo ali a lição de forma avulsa, mas também é o que nós indicamos para todos, para que você possa estar fazendo a assinatura anual, que é muito importante e interessante para que você possa receber em casa, de forma confortável. O preço ainda é mais acessível também, a assinatura da lição, tá bom? Se você não conseguiu fazer a assinatura, mas quer comprar a lição avulsa também, nós temos então aí o Novo Tempo Story, que fica ali no Centro Empresarial Sun City, em Lagoa Seca também, tá bom? Você pode estar se dirigindo lá também e procurar a galeria Novo Tempo Story ali em Lagoa Seca, tá bom? Ou você pode também estar durante a semana, em horários comerciais, está ligando também para a CPB no 0800. É o 0800 979 0606. 0800 979 0606, tá bom? E o importante é que você não fique sem a lição, tá bom? Tem aí esse alimento espiritual, o manar de Deus para nós, Gustavo? Neste momento, eu gostaria que você pudesse, junto conosco aqui, fechar os seus olhos e vamos juntos fazer uma oração ao nosso Deus. Eu vou pedir ao Gustavo aqui, então, que possa, junto conosco, fazer essa oração. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá hoje. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo dom da vida que o Senhor concede a cada um aqui de nós. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados e desde já, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa habitar em nós. Desde já, em nome de Jesus, entregamos essa oração em Teu nome. Amém. Amém. Bom, eu queria aqui reiterar e lembrar novamente que nós temos ali, um microfone para que você possa participar também conosco aí de onde você está. Você levanta a sua mão e nós vamos lhe dar a oportunidade para que você possa fazer um comentário. Olha, é muito importante saber o que você pensa também e a forma que você gostaria de colaborar também com o assunto de hoje. Então, não deixe de participar. A você também que está nos assistindo aí em uma das plataformas online, você também pode estar fazendo seu comentário, eu vou estar aqui acompanhando também, e nós possamos aí juntos estarmos aí intimamente ligados neste assunto maravilhoso, Jesus como o doador do descanso. Aliás, Gustavo, esse assunto ele vai começar já com o verso para memorizar, o verso áureo, como algumas pessoas então também falam. E diz o seguinte, olha, você que está aí com a sua lição, ou está aí com a sua Bíblia, abra então no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 9, e acompanhe conosco aí então o verso para memorizar. Ele vai dar então start inicial para este assunto maravilhoso. Hebreus capítulo 4, no verso 9, e nos diz o seguinte a palavra de Deus: portanto, resta um só repouso sabático para o povo de Deus. Queridos, o maior interesse de Deus diante do plano da salvação durante toda a história da humanidade, com certeza o maior interesse de Deus é você e eu, amém? Esse é o maior interesse de Deus. Por isso, Deus nos deixou um descanso, um repouso sabático. E durante o estudo de hoje, nós iremos então entender qual é o significado, quando vai ser isso e como nós devemos então entrar neste repouso. Gustavo, lembrando que quando nós falamos aqui de repouso sabático, nós lembramos logicamente aí da guarda do sábado,
Sim, Fábio. Deus como doador, né, do próprio descanso, e Deus deu justamente o exemplo também, né, Fábio? Deus não somente criou, mas também descansou. Então, por que não a gente seguir o exemplo de Cristo, né, Fábio? Exatamente. A lição nos trouxe aqui como um pontapé inicial também, lembrando o seguinte, que o sábado, ele não é apenas uma lembrança da criação ou da redenção, mas ele também é uma visão do futuro que nos aguarda, né? Isso, Fábio, a gente estava até comentando lá atrás, né? É uma degustação, né? A gente tem esse privilégio de degustar como vai ser a nova terra. Nós vimos que ali em Gênesis ainda, Deus ele então faz ali um momento especial, criando o dia de sábado para o descanso do homem. E ali, ainda com os nossos primeiros pais, eles puderam desfrutar ali do primeiro sábado, né, da criação. Olha só que privilégio, né? E aí Deus, por meio ali do sábado, ele nos deu esse descanso. E nós vamos ver aqui agora, Gustavo, que por meio da libertação do povo do Egito, Deus também deu a terra de Canaã para que fosse ali um lugar de descanso também. Veja, Deus ele sempre se preocupando, Gustavo, com o interesse de estar perto de nós. Olha só o quanto Deus nos ama, nos quer bem, e como eu falei para vocês, o maior interesse de Deus somos nós. Isso, Fábio, é a terra como um lugar de descanso. O que eu acho interessante é que quando Deus ele faz esse chamado para Abraão, né? Ali mesmo poderia ser a terra, né, Fábio? Mas só que Deus queria algo melhor tanto para Abraão como para a descendência daquele povo. Por quê? Porque alguns escritores falam, Fábio, que aquela terra era uma terra idólatra, né? Então talvez não seria propícia para adoração a Deus. Então Deus faz o chamado a Abraão e Abraão por fé, né, vai justamente, sai da sua terra e segue essa missão. Exatamente, né? Eu achei muito interessante o comentário aqui no segundo parágrafo aqui do domingo, que diz o seguinte: olha, o propósito divino ao dar a terra a Israel não era simplesmente que o povo a possuísse. Deus queria trazer os filhos de Israel para si mesmo. Deus desejava que viessem a uma terra onde pudessem ter um relacionamento íntimo com Ele. Olha só, né? É como a gente estudou alguns trimestres passados, né? Deus queria de Israel uma nação modelo, né? Uma nação na qual as outras nações vissem como a forma que aquelas pessoas adoravam a Deus e ser visto como modelo, um exemplo, né, Fábio? Para ser um exemplo diante de todas aquelas nações. E não é diferente hoje, Fábio. Nós, como cristãos, adventistas, as pessoas nos observam, né? As pessoas nos observam e as pessoas esperam da gente também exemplos, né? É algo interessante que, quando nós falamos aqui desse descanso sabático, a forma de celebrar esse descanso sabático, aqui do livro de Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, eu gostaria que você abrisse esses dois textos que nós iremos ler agora. Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, e também marque aí na sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versos 12 a 15, e veja quais são as duas coisas que Deus, né, ele nos ajuda a relacionar aí quando nós falamos da celebração do descanso sabático. Então, Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11, e depois nós iremos ler aí então Deuteronômio capítulo 5, dos versos 12 a 15. Bom, eu vou ler aqui junto com vocês, né, Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11, perdão, né, você abriu Êxodo, né? Êxodo. Pronto, Gustavo vai ler aqui com a gente Êxodo, e eu vou ler então Deuteronômio. Em Êxodo 20, versículo 8, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem um forasteiro de tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém, né? Nos diz aqui então o livro de Deuteronômio, capítulo 5, dos versos 12 a 15. Acompanhe aí comigo também. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Verso 13.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Verso 15: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia de sábado. Gustavo, nós vemos aqui então o sábado com pelo menos esses 2 motivos aí da sua guarda, que é o motivo da criação e o motivo também da redenção. A gente consegue perceber que a criação e a redenção ambas estão consagradas no mandamento do sábado. Isso é claro e bem lógico aqui nesses 2 textos, não é mesmo? Isso, Fábio. O sábado ele faz uma conexão, né? A gente estava acabando de falar do passado, presente e futuro, né? Por quê? Porque quando a gente olha agora Êxodo capítulo 20, a gente vê que Deus ele aconselha você a lembrar do dia de sábado, né? Como mandamento. Só que Deus vai e diz o porquê. E o porquê é justamente por causa da criação. Então, na verdade, se você for parar para pensar, o sábado ele não aparece, Fábio, somente nos 10 mandamentos. Se a gente abrir Gênesis, a gente vai ver que o sábado ele está lá desde a criação, né? Então, ele faz essa conexão do passado, presente e futuro, porque a gente vai guardar o sábado na Canaã celestial, se Deus quiser. Amém? Amém. Achei interessante também, Gustavo, um comentário aqui da lição, que nos diz o seguinte: olha, o sábado, né? É uma criação que só Deus pode fazer, e no descanso reconhecemos nossa dependência dele, não apenas pela existência, mas para a salvação também, né? Então, aí está a dica, né? Nós devemos então nos lembrar do sábado e guardar ele, não somente por crermos e pela fé aceitarmos a nossa dependência, porque Deus é o nosso Criador, mas também pela salvação, né? E o resgate ali do povo de Israel no Egito é uma lembrança dessas do quanto Deus, ele é também o nosso Redentor, né? Fábio, ontem eu comecei a fazer o meu ano bíblico de novo, né? E ontem eu estava lendo Gênesis, né? E ali quando fala da parte de Noé, né? E eu fiquei pensando, poxa, talvez não tenha sido fácil ficar esses dias todos em uma arca, trancado. Os animais têm suas necessidades fisiológicas, o ser humano também, e esses dias todos tal. Só que o interessante é que quando Noé ele sai da arca, vocês sabem qual é a primeira coisa que ele faz? Alguém lembra? Construir um altar. Exatamente. Ou seja, Noé, quando ele sai da arca, ele constrói um altar para adorar a Deus, né? Ele entendia que Deus era primordial na vida dele, Fábio. Então, não é diferente aqui. A gente, quando a gente diz assim, olha, guarda o sábado, mas em primeiro lugar que a gente tem que ter em nossas vidas é justamente essa dependência, como a gente leu agora, de Deus, para depois a gente poder, pela fé, guardar o sábado. Exatamente. No livro de Hebreus, no capítulo 3, o escritor bíblico, nós cremos que seja Paulo, ele explica exatamente para nós por que o povo de Israel ali, que estava no deserto, ele estava ali às margens, né, ali em Bereia, às margens da Canaã e ali da terra prometida, e infelizmente eles então não entraram. E o texto bíblico diz ali que Israel não entrou no descanso prometido, que era a terra que emana leite e mel, uma terra mais agradável, aonde Deus tinha preparado ali para então o seu povo, para que pudesse ter uma intimidade com ele ali. Então, Gustavo, nós vamos dar oportunidade primeiramente para o nosso amigo ali, por favor. Nós temos ali um comentário, e depois, Gustavo, eu gostaria que você nos ajudasse a entender o porquê então que Israel não entrou no descanso prometido. Apesar deles não terem crido em Deus, mas nós cremos, porque nós estamos esperando agora, foi a Canaã, mas nós estamos agora na Canaã celestial. Amém, Amém. Louvado seja Deus. Fugimos agora da Canaã, que eles sofreram,
e alguns pela falta de fé deixaram de estar com Deus na eternidade, e agora nós vamos estar lá. Amém. Nós estamos preparando para ir para lá. Amém. Porque essa aqui eles falharam para não seguiram a Jesus corretamente, mas agora nós vamos seguir isso, viu? Amém. Olhem para isso, vamos obedecê-lo até o fim, é a nossa verdade. Amém, obrigado pelo seu comentário, viu? Amém. O irmão Feitosa comentou algo muito importante, que foi a falta de fé, né? E justamente, Fábio, deve ser um exemplo para nós hoje. A gente vê Deus cuidando daquele povo, desde a saída do Egito até a própria Canaã. Só que, na verdade, você pode ver, Fábio, que quando eles vão ali entrar, né, quando estão ali na porta do gol, digamos assim, algo falta, que é justamente como o irmão Feitosa frisou aí, a falta de fé. Somente 2, né, Fábio, de 12 espias, somente 2 ali trouxeram as informações e tiveram fé, que foi o Caleb da tribo de Judá e o Josué da tribo de Efraim. Ou seja, aquela informação dele, Fábio, fez com que várias pessoas ali começassem a blasfemar contra Deus, começassem até a planejar a volta para o Egito. É tanto que no contexto de Números que a gente leu, né, a gente vê eles tramando ali apedrejar as pessoas que trouxeram as informações, que foi Caleb e Josué. Diga aí, Fábio, que situação? Então, justamente, quando a gente fala assim da incredulidade, quando a gente vê o exemplo que Israel teve, possa ser que talvez, Fábio, a incredulidade impede de você de entrar na Canaã celestial também. Exatamente, né? Eu gostaria de, antes da irmã Socorro ali, apenas dar... Sim. O interessante é que aquele povo tinha visto tudo que Deus fez por eles durante todo aquele tempo, né? Abriu o mar vermelho, proveu as necessidades deles, tanto de água como de comida, né? E tudo aquilo, e na hora que chegaram, só por conta de uma informação de alguém, de alguns, aliás, que não estavam acreditando no poder de Deus, né? E transmitiram isso para aquele povo, e eles caíram nessa, né? E isso muitas vezes a gente tem que pensar, porque se a gente hoje em dia for dar ouvido à maioria, muitas vezes nós vamos entrar em roubadas, viu? Então é preciso que a gente tenha consciência daquilo que Deus está fazendo por nós, para poder a gente tomar uma decisão correta em nossa vida. Exatamente. Fábio, só para abrir um parênteses aí e complementando, né, irmã Socorro? Eu tenho um óculos, meus irmãos, um óculos de mergulho, né? E alguém aqui já foi à Pureza interior aqui da gente? Lá tem um olheiro, né? Um olheiro muito bom, que a água é cristalina, né? A água brota ali da terra, né? E eu fui com um colega meu, né? Na época minha mãe era viva, né? Foi eu, minha mãe, esse colega meu e a esposa dele. Aí eu coloquei o óculos, né, de mergulho, ele fez uma espécie de isca com a minhocazinha, né? E aí ele disse: Gustavo, eu vou pegar um peixe. Aí eu disse: eu duvido. Aí eu coloquei o óculos e fiquei de longe observando, porque o óculos ele dá uma nitidez muito grande, né? Aí eu fiquei observando o comportamento do peixe, né? E o peixe, Fábio, ficou ali e tal, aí fisgou. Ele foi e pegou. Aí eu disse: não, vamos colocar de volta na água, né? Porque é um peixe pequeno, né? Aí ele foi e colocou de volta na água. Aí ele disse: Gustavo, eu vou pescar esse peixe de novo. E, meus irmãos, por incrível que pareça, o mesmo peixe caiu na mesma isca, né? Então, quando a gente olha assim para a nação de Israel, né, a gente vê, mesmo que Deus tivesse feito milagres, mas mesmo assim o povo duvidou, né? E hoje não é diferente, Fábio. A gente tem vezes que quando as tempestades vêm muito alto, a gente duvida, porque a gente é ser humano. Agora, o que a gente não pode fazer é alimentar essa incredulidade, porque como a gente leu aqui, Fábio, a gente viu que essas pessoas que duvidaram, elas influenciaram outras pessoas a perder a fé. Aí é que entra a questão de você ou influenciar ou você ser influenciado no seu meio. Erivan quer... Só para completar o raciocínio do nosso irmão Feitosa, da nossa irmã Socorro, nessa questão da fé. A palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que nos leva a não ter fé, ou a falta da fé? A desobediência, né? A desobediência nos leva à idolatria, ou seja, à adoração a outros deuses estranhos.
É o que aconteceu com nossos irmãos lá, os israelitas, não é? O povo de Israel. O povo, as pessoas, elas eram testemunha ocular. Elas presenciaram as maravilhas, né? O poder de Deus. Nessa questão do maná que vinha do céu, né? Da rocha que brotou a água, né? Fora as outras maravilhas, a nuvem, né? O fogo, aquela tocha de fogo que durante o dia, né? Durante a nuvem que durante o dia impedia, né, a temperatura do sol para proteger o povo, e à noite o fogo, aquele fogo para clarear o caminho, e também essa questão do frio. Nós sabemos que no deserto, durante o dia o sol é escaldante, é quase que insuportante, e à noite é muito frio, Então o povo presenciou tudo isso, e mesmo assim a desobediência, a idolatria fez com que eles não faltassem à fé. Mas o Caleb e Josué, como vocês falaram, os dois, eles não perderam, não é? Esse foco em Cristo, essa convicção, não é? De que eles iam herdar essa terra prometida. E como o irmão Feitosa falou, hoje nós buscamos essa Canaã, essa nova terra prometida, mas essa Canaã celestial. Será que o povo, nós não estamos também nesse mesmo erro do Israel antigo? Falta de fé, falta de crença? Será? Então devemos nos preparar cada dia para que possamos morar nessa Canaã. Isso exatamente, mesmo, né? A lição também nos trouxe aqui algo muito importante para refletismo dentro desse assunto, dizendo o seguinte: olha, a fé ou a falta de fé, ela contagia, né? Ou nós somos influenciados, né? Ou nós influenciamos alguém com a fé ou a falta de fé. Então, Deus nos faz um convite, é isso agora que nós iremos ver, para que nós possamos entrar no seu descanso. Hoje, se ouvires a sua voz. Então Deus nos diz: olha, se você ouvir a minha voz, se alguém falar com você, se você ler na Bíblia, atenda ao meu pedido, né? Você quer entrar nesse descanso mesmo maravilhoso que Deus nos promete? Escute a voz de Deus, né? E diz o seguinte: olha, o hoje, né? É bem emblemático isso, bem enfático mesmo, hoje, porque o ontem é passado, né? O futuro a Deus pertence, nós não sabemos, mas Deus nos diz: olha, é hoje, hoje é o dia. Fábio, e isso é tão importante, né? A questão do hoje, o presente. Dia 11 de março, o dia que eu completo o ano, dia 11 de março de 2020, a OMS declarou que o mundo estava em uma pandemia, né? E muitas pessoas que estavam conosco na época de 2019, 2020, não estão mais, né? Ou seja, essa pandemia, ela fez com que a gente pensasse um pouco sobre do que é importante em nossas vidas, né? E a gente vê que é preciso a gente colocar Deus em primeiro lugar. Quando a gente abre aqui Hebreus, Paulo ele faz um convite, né, Fábio? Ele faz um convite. E eu acho interessante que eu me casei há pouco tempo, eu me casei aqui nessa igreja, e quem é casado sabe que a maioria dos gastos não é seu. Você gasta no casamento porque você quer oferecer às pessoas algo bom, você quer compartilhar com as pessoas algo bom. Só que quando a gente entrega um convite para uma pessoa, quer seja de casamento, quer seja de aniversário, esse convite ele não é uma obrigação. Ou seja, a pessoa não vem por obrigação, a pessoa vem porque ela ama você, ela gosta de você. Então, quando Paulo ele faz esse convite, justamente, Fábio, Paulo não está obrigando a ninguém a guardar o sábado, não. Paulo está dizendo: olha, se você tem o reconhecimento que Deus é o seu Criador, você reconhece que Deus é soberano, então o convite que eu faço é esse. É por isso, Fábio, que a graça, ela é também uma espécie de convite. A festa está preparada, mas felizmente, aquelas pessoas que dizem sim, mas infelizmente aquelas pessoas que dizem não para a graça de Cristo. Nós temos aqui 2 comentários, e esses 2 comentários vieram então do nosso amigo que está nos acompanhando aí, o Gerson da Hora, né? Ele nos disse o seguinte, Gustavo: há uma terra aonde todos os dissabores presentes não mais existirão. Por isso, não desista. Amém? Amém. Aqui está, né, o gesto da hora aqui fazendo o que Caleb e Josué fizeram, né? Está ali contagiando as pessoas pela fé. E ele diz mais: olha, o descanso no sábado
no ciclo semanal é um símbolo do descanso eterno que Deus dará aos remidos. Amém? Louvado seja Deus, né? Bom, aqui a lição também nos abordou o seguinte: olha, da mesma forma que o hoje é para nós um momento de decisão, de oportunidade, ele também pode ser um momento de perigo, né? Então nós precisamos atentar com relação a isso também. É um momento de oportunidade, de decisão, mas também pode ser um momento de perigo também. E o apelo de Deus, mais uma vez deixamos aqui para todos, é o seguinte: nós devemos aceitar imediatamente o convite de Deus sem tardar, né? Essa então é a vontade de Deus. Aceite imediatamente o convite de Deus. Isso, Fábio, como você falou, oportunidade. Enquanto tivermos vida, temos a oportunidade de aceitar a Cristo. E como foi dito em algumas pregações passadas, né? Às vezes a gente fica pensando, né, o que é aceitar Cristo, como eu vou aceitar Cristo. E lá tem um contextozinho, se não me engano, é em Lucas, que Jesus está falando sobre construtores, Fábio, que vai construir uma torre. Antes de construir uma torre, você vai medir, né? Você vai fazer os cálculos que você vai gastar. Eu dou, por exemplo, aqui a nossa igreja passou por uma reforma e aí teve os cálculos de quanto ia gastar, de quanto ia ser necessário. Do mesmo jeito é antes de você aceitar Cristo, né? Hoje a gente vive num evangelho, entre aspas, barato, né? Porque, assim, a gente tem que medir o que é aceitar Cristo em nossas vidas, né? Jesus diz, olha, pega a tua cruz e venha. Mas esse aceitar Cristo, você vai abrir dissensão, talvez em sua família, talvez com seus filhos, talvez com seus amigos, né? Então, Fábio, o que acontece é o seguinte: há um preço, mas o maior preço Jesus pagou por nós, que foi o sacrifício. É interessante que esse descanso que nós estamos falando, né? Aqui no livro de Hebreus, Deus ele caracteriza esse descanso. Ele diz que esse descanso ele é chamado de seu descanso. E o descanso que Deus tem para nos oferecer, quando nós confiamos então no sacrifício de Cristo para nos salvar. Eu queria que você nos ajudasse, Gustavo, a compreender um pouco mais sobre isso, sobre esse descanso, esse convite, né, que é chamado de seu descanso, descanso de Deus, e que esse descanso nós então conseguimos quando nós, pela fé, cremos e confiamos no sacrifício de Cristo para nos salvar. Muitas vezes a gente está no sábado, mas às vezes o sábado não está em nós, né? A questão do descanso, né? Então, tem um comentário bíblico aqui, né? Que eu vou ler para vocês, que diz assim: os cristãos entram no descanso de Deus quando consideram Jesus, ouvem sua voz, exercem fé, abandonam os próprios esforços para obter salvação, conservam firmes a confissão e se aproximam do trono da graça. Então, na verdade, o descanso de Deus ele é algo mais profundo do que a gente pensa. É por isso que o Davi, né, ele meditava nas Escrituras de Deus. E hoje não é diferente. Quando a gente fala em descanso, a gente tem sim que meditar. A gente tem que saber balancear o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Lembrando que quando Jesus fazia seus milagres, né, e muitos milagres foram feitos no próprio sábado, Jesus era apontado ali como transgressor do sábado. Até um ponto que Jesus disse, olha, é lícito ou não fazer o bem no sábado? Então, quer queira que não, Fábio, a gente está desfrutando um pouco do que é Deus em nossa vida, né? A criação dele em nossa vida quando a gente começa a observar o sábado. Interessante que nós falamos aqui sobre essa questão do futuro, né? E o descanso pleno, como assim diz aqui a lição, nós só alcançaremos quando o grande conflito finalmente terminar. E o quanto nós almejamos e aguardamos o fim deste conflito. E nós percebemos aí, né, no dia a dia, em que esse dia logo vai chegar, amém? Jesus vai voltar e nós entraremos no descanso pleno, o descanso eterno, e nós teremos ali então a eternidade para desfrutar desse momento então. A lição abordou aqui, falando nisso também, Gustavo, sobre essa antecipação da nova criação, e assim como nós lemos ali, Êxodo capítulo 8, né? Deuteronômio capítulo 5, agora Hebreus capítulo 4, nos fala aqui que esse texto de Hebreus, ele enfatiza a promessa divina para o futuro, a culminação da redenção
em uma nova criação. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre essa questão da culminação aí, da redenção divina em uma nova criação. Como a gente frisou aqui, né, o sábado ele linka passado, presente e futuro. E quando a gente olha para o futuro, a gente está se referindo ao quê? À própria nova terra, né? Então, o sábado, Fábio, é um gostinho que a gente está tendo apenas do que é a nova terra. Agora, o que eu acho interessante, tem um comentário aqui que diz assim: quanto às ações, a observância do sábado provavelmente seja a expressão mais completa da convicção de que somos salvos pela graça. Ou seja, às vezes a gente pensa assim, não, eu vou guardar o sábado para ser salvo, né? Eu vou acrescentar alguma coisa aqui no que Jesus fez por mim. Mas na verdade não é assim, é pelo contrário, né? Aqui diz que justamente é uma completa convicção de que você está salvo, porque você está colocando Deus em primeiro lugar em sua vida, e automaticamente faz com que você guarde esse mandamento, Fábio. Eu achei muito importante aqui, esse comentário também aqui da lição, nos lembrando o seguinte, olha, e deve ser então para cada um de nós esse sentimento: o sábado é celebração, alegria e ação de graças, porque muitas das vezes, e às vezes a liderança sente muito isso na pele, que parece um fardo, né? São tantos afazeres, tantas coisas para então administrar. Mas a lição, novamente, logicamente baseada na palavra de Deus, nos lembra, é dia de celebração, é dia de ação de graças. Assim deve ser o sábado para nós. E o seguinte, olha, ao observá-lo, demonstramos que cremos nas promessas de Deus, que aceitamos o dom da graça. O sábado é a fé vibrante. A lição nos mostra aqui, quando as ações, a observância do sábado, provavelmente seja a expressão mais completa da convicção de que somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, aqui durante esse momento do sábado, o sábado ele é um sinal de um relacionamento com Deus. Ou seja, quando eu guardo o sábado, eu estou demonstrando um sinal do meu relacionamento com Deus. Não é isso mesmo, Gustavo? Isso. E o que mais interessante, Fábio, é que eu gosto muito de ciências, né? Eu estudo ciências, né? Eu estudo ciência e tecnologia, eu gosto muito de ciência. Quase todos os artigos de revista assim, de ciência eu gosto de observar tal. E a ciência hoje prova, né, que o ser humano é necessário pelo menos um dia para descansar, né? Enquanto Deus ele já falava há muitos anos, né, desde a criação, a ciência hoje prova. Eu acho interessante que quando antigamente, hoje não se faz mais isso, mas os celulares de antigamente vinham com manual, que realmente para você precisar mexer no celular, você tinha que ler o manual. Hoje, as crianças já nascem mexendo tal, no celular tal. E conosco não é diferente. Deus também ele deixou um manual para nós, né? Que é justamente a Bíblia. Então, se Deus ele faz esse convite, né? Esse convite para você lembrar do dia de sábado, é porque Deus quer o melhor para a gente. Erivan? Antes do descanso sabático, nós temos o descanso da criação, da redenção, que é a própria graça, que é o próprio Jesus. Quando a gente aceita a graça, que Deus nos amou primeiro, né? Antes da criação, surgiu o plano da graça, que aí veio o verdadeiro descanso. Quando aceitamos esse plano da graça, na criação, na redenção, nós com certeza aceitamos também o descanso sabático. Esse sábado não é enfadonho, né? É um descanso, é um repouso completo. Por quê? Porque aceitamos a graça lá no princípio, que é o próprio Jesus. Amém, né? Amém. Eu gostaria então de estar encerrando este momento, e depois vou pedir para que o Gustavo dê ali as suas palavras finais. E eu gostaria de ler junto com vocês aqui o livro Caminho a Cristo, na página 70 e 71, da escritora Ellen White, que nos diz o seguinte: foi a perda da compreensão da observância do sábado como um símbolo da salvação pela graça que levou ao seu desaparecimento na igreja cristã. Olha só, né? E diz mais o seguinte: a vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver um êxtase de sentimentos,
mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo Jesus. Antes do comentário do Gustavo, Leila, então, gostaria de participar conosco também. Sim, bom dia. É que Gustavo falou da ciência, eu lembrei dos ciclos, né? Tem o ciclo circadiano, que é o sono, vigília, né, de 24 horas, mais ou menos. E tem também, os cronobiologistas descobriram, o ciclo circacepitano, que é justamente de 7 dias. E aí algumas pessoas questionaram dizendo o seguinte, alguns cientistas, não, mas isso é da cultura, né, de algumas pessoas. E eles foram pesquisar na natureza e percebeu que tanto na parte das plantas quanto nos animais, esse ciclo circacepitano de 7 dias, ele também ocorria. Então, quando a gente escuta Jesus dizendo que o sábado, né, foi feito por causa do homem, também nessa preocupação de nos dar esse gostinho, né, do que realmente é descansar em Deus. Deus descansa, inclusive, o nosso corpo, a natureza. E aí eu faço até um convite a todo mundo que comece a repensar sobre o seu sábado. Você até comentou um pouco, né, Fábio? Às vezes são tantas reuniões, tantas coisas que a gente fica com qualquer pensamento, menos um pensamento de Deus e de descanso, né? Então, contato com a natureza, pega a família, leva em contato com a natureza. O fato de estar em contato com a natureza, o seu organismo já tem renovação. E é uma forma também de falar de maneira muito clara das coisas de Deus para crianças, para adolescentes, para adultos, enfim. Nós precisamos, eu penso até como povo, ter mais esse sentido, né, de aproveitar ao máximo o que Deus nos preparou, como de fato descanso mental, físico, espiritual. Olha, eu concordo com Leilinha. Sabe por quê, Fábio? Porque às vezes é como se o sábado se tornasse um fardo. E na verdade o significado do sábado não é esse. Deus não quer que torne um fardo para você. Exatamente, né? Nós temos aqui um comentário também do Wilton Alves. Ele diz o seguinte, achei muito propício para o dia de hoje. Olha, quando o princípio do amor domina o coração, veja, quando o homem é renovado segundo a imagem daquele que o criou, a promessa do novo concerto é cumprida. Wilton, muito obrigado aí pelo seu comentário. Obrigado também a todos que estão aqui conosco de forma presencial. Você também que está nos acompanhando aí de forma virtual. Você também seja muito bem aí, gratificante a Deus por estar nos acompanhando nesse momento maravilhoso. Quero dizer aqui para o Edilson Arruda, que desejou para nós aqui também, olha, um feliz sábado, Edilson Arruda, para você também e toda a sua família. Louvado seja Deus pela participação de cada um de vocês também. Queridos, eu gostaria de dizer para vocês que Jesus está voltando e não vai se demorar. Nos mantenhamos firmes na fé em Cristo Jesus, porque logo mais nós estaremos desfrutando deste momento maravilhoso. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 66, no verso 23, nos lembra que o sábado, ele não somente será aqui no momento em que nós estaremos vivos neste mundo, mas ele será para a eternidade, que diz o seguinte, olha, e será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Amém? Então o sábado, ele é um dia em que ficará para sempre, para então aqueles que creem em Cristo Jesus. Amém? Você deseja estar descansando, o descanso sabático com Jesus? Amém? Louvado seja Deus. Gustavo, então, eu gostaria que você, junto conosco, pudesse dar suas palavras finais. E logo depois, eu convido a todos para que nós possamos, então, fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. As minhas palavras finais é que o nosso maior exemplo é Cristo, né? Então, Paulo, ele diz assim, olha, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, eu encerro minhas palavras e vamos curvar nossas fontes para a gente orar, tá bom? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, por mais uma escola sabatina, por mais uma classe. Obrigado porque as pessoas estão aqui, estão com o mesmo pensamento de descanso, da questão do sábado. Obrigado porque o Senhor clareou esse assunto em nossas mentes. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada pessoa aqui representada, cada família, cada pessoa que está aqui representando sua família. Em nome de Jesus, Senhor, dá para elas um bom sábado, em Teu nome e com Teu Santo Espírito. Desde já, Senhor, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Para você que está aqui conosco e quem está nos assistindo também, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, procure a liderança desta igreja. Para você que está nos assistindo aí também, o pessoal aqui da comunicação, da multimídia, vai estar passando aí na sua tela também o número do WhatsApp da nossa igreja. E se assim você desejar também, peça um estudo bíblico, que nós sentiremos muito felizes em dar esse estudo bíblico para você também. Então nos despedimos neste momento, um feliz sábado a todos e até o nosso próximo estudo.